Queridos amigos, estamos aqui para mais um podcast de comentários ao Código Penal, artigo por artigo. Hoje nós vamos chegar ao artigo 100 do Código Penal, o 100 e o 101. Nós vamos falar do título 7º da ação penal. Bom, pessoal, esse é um tema híbrido, né? A ação penal é um tema de direito penal, mas também é um tema de processo penal. Você vai encontrar muito mais artigos sobre ação penal no Código de Processo, mas aqui o Código Penal também trata. Então vamos a redação, né, dos artigos. Ação pública e de iniciativa privada, artigo 100. A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privada do ofendido. Parágrafo 1º. A ação pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo, quando a lei o exige, de representação do ofendido ou de requisição do Ministro da Justiça. Parágrafo 2º. A ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo. Parágrafo 3º. A ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública se o Ministério Público não oferece denúncia no prazo legal. Parágrafo 4º. No caso de morte do ofendido ou de ter sido declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou de prosseguir com a ação passa ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Ação penal no crime complexo, artigo 101. Quando a lei considera como elemento ou circunstância do tipo legal fatos que, por si mesmos, constituem crimes, cabe ação pública em relação àquele, desde que, em relação a qualquer destes, se deva proceder por iniciativa do Ministério Público. Muito bem, pessoal, ação penal, um tema importante, né? Quando se fala em acionar, nós estamos discutindo quem tem a legitimidade para entrar com a ação. E, de acordo com o artigo 100, nós temos dois tipos de ação penal, ação pública e ação privada. Ação pública é a regra geral, né, pessoal? Porque, inclusive, quando a lei nada dispõe sobre o tipo de ação, é que ela é pública. A ação será privada quando a lei declarar. Quando você encontra lá no artigo do crime, nos artigos seguintes, no final do capítulo ou do título, procede-se mediante queixa, é que aí a ação penal é privada. De resto, ela será pública incondicionada. Inclusive, para ser uma ação pública condicionada, também precisa estar previsto em lei, dizendo procede-se mediante representação do ofendido ou requisição do Ministro da Justiça. Enfim, se a lei nada mencionar, é que a ação será pública, incondicionada. Muito bem, a ação pública ela está a cargo do Ministério Público, que tem legitimação ordinária para entrar com a ação e é movida mediante denúncia. A petição inicial chama denúncia. Na ação privada, quem entra com a ação é a vítima, ou na falta da vítima, como dispõe a lei, se a vítima morrer ou estiver ausente por decisão judicial, passa esse direito de queixa ou de prosseguimento da ação que já foi intentada para o CAD. O que significa CAD? É o acrônimo de cônjuge, ascendente, descendente e irmão. O CAD é que pode entrar com a queixa ou prosseguir com a ação que já está em curso. Se a ação for privada, pessoal,
cabe queixa, né? Na ação pública, denúncia, na privada, queixa. Os requisitos para uma denúncia ou por uma queixa não estão previstos aqui no Código Penal, estão previstos no Código de Processo Penal, artigo 41. Lá nós vamos ver os requisitos para que essa petição inicial seja aceita, que ela não seja declarada inapta. Muito bem, pessoal. A ação pode ser pública, incondicionada, como nós dissemos, ou condicionada. Condicionada a quê? Condicionada a uma manifestação ou da vítima, que seria uma representação, ou do ministro da Justiça, que seria uma requisição, em casos que envolvem entidades diplomáticas e também o presidente da República. São casos muito raros. Mas vale destacar que a ação é pública condicionada apenas a esse início, essa condição de procedibilidade, uma vez que foi oferecida a representação, foi oferecida a requisição do ministro da Justiça, cabe ao Ministério Público decidir se entra ou não entra com a ação, porque afinal de contas a ação é pública. Quando a ação for pública, a vítima não tem como impor ao Ministério Público o ingresso com a ação ou não. Por outro lado, a ação privada ela pode ser exclusivamente privada, aquela em que a lei prevê processos mediante queixa, ou ela pode ser a ação penal privada subsidiária da pública, que são aqueles casos em que o Ministério Público perdeu o prazo para oferecer a denúncia. De acordo com o artigo 46 do CPP, quando o denunciado está solto, o prazo para denúncia é de 15 dias. Quando ele estiver preso, é de 5 dias, isso após o término do inquérito. Passado esse prazo, o MP ainda pode entrar com a ação, mas pode a vítima também entrar com a queixa, transformando aquela ação que era pública numa ação privada, ação penal privada subsidiária da pública. Outro ponto, para finalizar, diz respeito ao crime complexo, no artigo 101. Crime complexo, pessoal, é aquele que tem um tipo penal composto. O que é o tipo penal composto? É aquele que tem mais de um núcleo. Por exemplo, o homicídio é um crime simples, porque só tem um núcleo, só tem um verbo. Então, o que diz o tipo penal do homicídio? Matar alguém. O verbo é matar. É um crime simples. Um crime complexo teria mais de um núcleo. É um tipo composto. Por exemplo, o roubo. O roubo você tem dois verbos, não é? Que é a subtração do patrimônio alheio e também o constrangimento exercido com violência ou grave ameaça. Então esse é o chamado crime complexo porque ele tem um tipo composto. O artigo 101, ele diz o seguinte, olha, o crime é complexo, portanto tem mais de uma conduta, um tipo composto. Se uma dessas condutas for de ação pública, se a gente separar, né, as condutas e uma delas for de ação pública, significa que no crime complexo, mesmo somando um crime de ação pública com um crime de ação penal privada, somados ali num único crime dito complexo, prevalecerá a ação penal pública. Ele engloba, né, esses dois crimes. Se a gente separar os dois crimes, se um deles for de ação pública, então significa que esses dois crimes juntos serão processados mediante ação pública. Então é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço. Até a próxima.